Boa noite. Vocês estão bem? Mesmo que vocês não estejam tão bem, lembre-se, não importa como você começa o seu dia, mas como você termina. E eu quero que hoje você saia daqui leve, preenchido, cheio do poder de Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém? Antes de a gente começar aqui a nossa fala de hoje, eu quero mandar aqui um recado especial para algumas pessoas. E que legal, parece que cada dia a lista aumenta aqui, ó. Mas isso é bom, porque tem pessoas orando pelos outros. E eu quero que você, Cauã Gross, Ariadne Seabra, a Lauren, a Emily Granzotto, o Enzo Borba, a Rita de Cássia, a Lorena Santos, o Emanuel Sanches, saibam que vocês são muito especiais e tem gente orando por vocês. Amém? Então receba essa oração aí, essa bênção especial. Mas não para por aqui, tem outras pessoas. E essas outras pessoas aqui, além de receberem uma oração, esses anjos que estão orando por vocês, fizeram questão de deixar uma lembrança para vocês, e essa lembrança está ali com a minha esposa. Levanta a mão ali, ó. Então você pode discretamente buscar essa lembrança com ela. Eu estou falando aqui da Emelin, eu acho que é assim que pronuncia, a Maiara Brizola, a Lívia Vendramin, o Felipe Braga e o Pedro Reis. Tem coisas bem legais ali, inclusive gostosas também, tá? Então você pode ir ali com certeza, a Emily, Maiara, Lívia, o Felipe Braga e o Pedro Reis, tá? Se você quiser ir agora, pode ir lá pegar. E essas pessoas que estão orando por vocês, deixaram essa lembrança do coração. E amanhã vai ser apresentado para vocês, revelado para vocês, quem é que orou por vocês toda essa semana, tá? Então não percam por nada esse momento especial que o coral de adolescentes, o CA, está preparando para esses novos aqui no IACS. Maravilha? Bênção pura. Gente, nós estamos chegando na parte final da nossa semana de oração. E essa partezinha final sempre me lembra um detalhe. Eu estudei em internato e eu trabalhei em internato durante 9 anos. Então, semanas de oração, para mim, sempre foram semanas espiritualmente muito importantes, muito especiais. Eu lembro das sensações que eu vivia numa semana de oração, onde todo o clima, toda a atmosfera do colégio mudava, eram muitas programações, muitos cultos, muitas orações, músicas, decisões. E era muito comum, eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, era muito comum eu fazer promessas para Deus, dizendo: Senhor, eu decido fazer isso, aquilo outro, Senhor, eu decido abandonar isso, aquilo outro. E eu fazia promessas, eu chorava diante de Deus, e eu dizia: Senhor, agora vai. Só que infelizmente, diversas vezes, eu experimentava uma queda lá na frente. Parece que quando tudo acabava, a gente voltava toda a estaca a zero. A gente voltava tudo o que a gente era antes. E eu não aguentava essa gangorra. Eu não aguentava essa oscilação. E por isso que eu quero trazer nessa noite a resposta para uma pergunta que eu ouço muito dos jovens. Pastor, o que a gente tem que fazer para a gente ser mais constante na vida espiritual? Eu não aguento mais viver essa vida de altos e baixos. Uma hora eu estou super afim de Deus, outra hora eu não quero saber que Ele existe. Uma hora o meu coração pulsa de vontade de fazer as coisas do Senhor, e no outro eu não estou nem aí. Por que a gente oscila tanto? Por que a gente vive uma vida tão inconstante? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, por isso que o tema da mensagem desta noite é permaneça. Porque o segredo da vitória está nisso aqui. E eu queria que você abrisse bem os olhos, prestasse bastante atenção, porque o segredo que eu vou apresentar para vocês aqui vale ouro. E vai levar você a ter uma vida mais constante nesse mundo enquanto Jesus não volta. E por isso eu quero que você feche seus olhos e a gente vai pedir a bênção de Deus sobre a leitura que vamos fazer agora do texto bíblico. Ore comigo mais uma vez. Senhor, que se cale o homem aqui e apenas a Tua voz seja ouvida nesse lugar.
A semana já está quase acabando. Estamos cansados. Mas, Pai, por favor, nos mantenha conectados na Tua palavra agora. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e que a gente aprenda esse segredo para colocarmos em prática de forma real e verdadeira na nossa vida. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia e abra em 1 João capítulo 3, verso 6. Esse é o texto-chave para nós entendermos o segredo da vitória. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, vai lá. 1 João capítulo 3, verso 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem muita gente ainda que não achou. 1 João 3, verso 6, vai lá. Abra esse texto. A gente vai ler alguns deles. E nós vamos ler esse primeiro. Acharam? 1 João 3, verso 6. Se liga na verdade. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Lembra que eu tenho falado para vocês que o Evangelho de Cristo é simples? O Evangelho de Cristo não é complicado, mas ser simples não significa que é fácil. Mas quando eu falo que é simples, porque o segredo é simples. Não é uma lista monstruosa de coisas que você tem que fazer para vencer. É uma coisa só. Uma coisa só, é simples. Não é fácil, mas é simples. E o que você precisa fazer? O texto diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. O segredo é permanecer. Permanecer em quem? Quem que é esse nele aqui do texto? Esse nele é Jesus. É só você ler os versos anteriores, os versos posteriores, você vai ver, está falando de Cristo. Então quem permanece em Jesus não vive pecando. Mas preste atenção. Não caia no erro, não caia num vacilo, não caia num extremo de achar que o texto está falando uma coisa que ele não está. O texto não está dizendo, por exemplo, assim, todo aquele que permanece em Jesus não é mais pecador. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso, que aquele que permanece em Jesus nunca vai pecar, mas nunca mais, porque ele não é pecador. Ele é zero pecado. Não está falando de impecabilidade aqui. O que o texto está dizendo é que todo aquele que permanece em Jesus não vive na prática deliberada do pecado. Lembra que eu falei que existe pecado e pecados? O pecados no plural são atos, comportamentos errados que me distanciam de Deus. O que Jesus está falando é que você, uma vez agora, entregue a sua vida para Deus, não precisa mais viver escravo do pecado, você não precisa mais continuar vivendo numa prática deliberada do pecado. Pastor, mas é isso que o texto está dizendo? Leia o verso 9 desse mesmo capítulo, aí João vai explicar. Olha só, verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Na prática do pecado. É disso que João está falando. A gente não precisa mais viver na prática do pecado, embora, enquanto Jesus não volta, a gente vai continuar ainda sendo pecador, porque a nossa natureza é pecaminosa. É só quando 1 Coríntios capítulo 15 se cumprir, num abrir e piscar de olhos, nós sermos transformados, somente aí sim, a presença do pecado nunca mais vai existir. Mas enquanto esse dia não chega, eu continuo sendo pecador, eu continuo vivendo uma luta de Romanos capítulo 7, mas eu não preciso mais viver no domínio do pecado, eu não preciso viver mais na prática do pecado, porque quem conhece a Jesus, quem é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Esse é o esquema. É simples. Permaneça em Jesus, cola nele e fica com ele. Esse é o esquema. Olha só o que Ellen White escreve no livro Grande Conflito, na página 530. Isso aqui é para tu tirar foto e não esquecer mais. Ellen White diz assim, que Satanás está bem ciente de que a mais débil alma, não é o mais forte, é o mais fraquinho. Você se sente fraco? Ela está falando para você, a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. E que caso ele, o inimigo, se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, o diabo vai procurar retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz. Se coloca no lugar do inimigo.
Se ele sabe que a única forma de te derrubar, de te derrotar, é você não estar perto de Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai tirar você de perto de Jesus. Porque com Jesus, ele não consegue nada com você. Ele não consegue te destruir, te derrubar, ele não consegue fazer você cair. Porque a mais fraca e débil alma com Jesus é invencível. Esse é o ponto. Simples assim. Só que aí, você tem que lembrar de um detalhe. Satanás, ele usa duas armas para fazer você sair da presença de Jesus. Porque ele não quer que você esteja perto de Jesus. Então ele vai usar duas armas. A primeira é super conhecida, e a gente já falou sobre ela durante essa semana. É a tentação. A tentação nada mais é do que armadilhas que fazem você, certo, incitar os seus instintos pecaminosos. Então ele usa de armadilhas para seduzir você e incitar os seus instintos pecaminosos que estão dentro de você, de acordo com Tiago capítulo 1. Está dentro de nós. Então ele joga ali a armadilha, como se fossem aquelas presas para rato, as ratoeiras. Ele cria essas armadilhas para seduzir você, porque os desejos pecaminosos estão dentro de nós. A tentação, a gente sabe que é ruim, porque isso vai levar ao pecado, que é mal. Então a gente é chamado a vigiar com a tentação. Ela tem a ver com nossos pontos fracos, o nosso ego inflamado. Então a gente tem que ficar esperto com relação a ela. Só que existe uma outra arma que a gente subestima. E é uma arma que a gente nem percebe que é arma. Se liga nela. É a distração. Satanás não somente ataca a gente com tentação, mas ele também ataca a gente com distração. Qual que é a diferença de uma para outra? Que uma é pecado declarado. A outra não necessariamente é pecado, mas distração é tudo aquilo que rouba a tua atenção para aquilo que é importante, vital, necessário para a sua vida, para a sua sobrevivência. Na distração, você está desarmado, você está vulnerável, porque você não percebe o perigo dela. Só que, galera, você está ligado que existem distrações que elas são muito perigosas, muito perigosas. Tem pessoas que se acidentam porque estão distraídos no trânsito. Tem pessoas que se acidentam feio porque estão vidradas, por exemplo, no celular andando e de repente caem na linha de trem. Eu já vi cada coisa. E cada coisa absurda que as pessoas distraídas fazem. E eu falei para vocês na sexta-feira aqui, eu abri meu coração, né? Já que seja real, eu abri meu coração. Eu sou uma pessoa muito distraída. Depois descobri depois de muito tempo que eu tenho TDAH. E eu não entendia, até que eu descobri que eu chegava a acúmulos absurdos de esquecimento. E eu vou dar um exemplo para vocês, como que a distração pode ser perigosa. Eu era pastor em São Paulo, eu morava no interior de São Paulo, e eu ficava a 200 quilômetros da sede da associação. Então, quando eu tinha que ir para a associação, para o escritório onde eu trabalhava, eu costumava levar minha família junto. Gisele ia comigo, meus 2 filhos, que eram bem pequenininhos na época, e nós fomos para lá. E na hora de voltar para casa, como sempre eu fazia, eu parei num posto de gasolina para abastecer o carro. Nisso que eu parei para abastecer o carro, pedi para o frentista, né, o camarada do posto, abastecer o tanque, toca o telefone. E era uma pessoa do outro lado da linha me contando um problema. E o problema era tão complicado que roubou completamente a minha atenção. E na hora que ela começou a conversar comigo por telefone, eu não percebi, mas a minha esposa que estava do lado, olhou para mim dando um sinal dizendo assim, vou no banheiro. E ela diz que eu falei assim para ela, pode ir. E ela foi para o banheiro levar meu menino, o Giovanni. E eu aqui no telefone, não, mas veja bem, calma aí, tarará. E eu liguei o meu hiperfoco naquela ligação. A tal ponto que o frentista terminou de encher o tanque, ele bateu no vidro assim e deu o sinal que tinha completado. Eu dei o ok para ele, falando no telefone, eu saí do carro. Falando no telefone, eu fui até o caixa para poder pagar e pegar a nota. Falando no telefone, eu voltei para o carro. Falando no telefone, aqui sem perder o foco aqui, eu entrei dentro do carro, fechei a porta. E depois de alguns minutinhos, falando no telefone ainda, eu no piloto automático peguei a chave do carro, coloquei na ignição, liguei o carro e fui embora. Simplesmente eu fui embora. Eu estava na beira da rodovia
e fiquei na rodovia lá, ó, durante uns 10 minutos ainda na ligação. E vai embora, BR-116 afora. Vai embora. Depois de 10 minutos, de forma super natural, eu peguei o telefone, estava aqui assim falando, né? Tal, e dirigindo. Desliguei, coloquei o telefone assim no porta-treco do carro e fui falar com a minha esposa. Gisele, você não vai acreditar no que aconteceu. Gisele, e cadê a Gisele que estava do meu lado? Não estava do meu lado. E eu falei assim, Jesus, o arrebatamento secreto existe. Ela foi arrebatada, mas eu não acredito no arrebatamento secreto, não desse jeito. Os filmes que falam do arrebatamento secreto, falam que quando a pessoa é arrebatada, a roupa fica. Mas nem a roupa estava lá. E não estava a roupa nem dela e nem do Giovanni. E aí eu olhei e só tinha o Jean, pequenininho, no bebê conforto. Eu falei, Jean, eles foram e a gente ficou. Nós fomos deixados para trás. Isso frações de segundos, é sem brincadeira. Frações de segundo eu pensei, aonde que minha esposa foi parar? Aí eu falei assim na hora, meu Deus, aí veio a memória. Eu deixei a minha esposa no posto de gasolina. Que loucura. E aí a primeira coisa que eu pensei, ela vai me matar. E o que eu vou falar para ela? Aí eu comecei a pensar em várias justificativas. Até pegar o primeiro retorno, voltei, acelerei, cheguei lá. Quando eu cheguei no posto de gasolina, estava lá a Gisele e o Giovanni, sem entender nada. Onde você foi? Aí eu não tinha palavras. E o camarada do posto rindo, mas dando risada. E falou assim, eu falei para ela que você nunca mais ia voltar. O miserável ainda ria da minha desgraça. E aí eu falei, Gisele, me desculpa e tal. E aí eu falei para ela assim, ó, não conta isso, pelo amor de Deus, não conta para ninguém isso aí. Eu guardei acho que nem uma semana, né, Gisele? Depois isso virou ilustração de sermão. Aí alguém falou para mim assim, pastor do céu, você não tem vergonha de contar esse negócio não? Como é que você foi capaz de esquecer a sua esposa num posto de gasolina? O seu filho? Porque quando eu saí, os dois, a Gisele e o Giovanni, estavam saindo do banheiro e viram o carro indo embora. E o Giovanni pequenininho falou assim, mãe, por que o papai está abandonando a gente? Olha o trauma. Aí você fala assim, pô, mas como é que você foi capaz de fazer isso? Eu não fiz porque eu não os amo. Eu fiz isso porque algo muito forte me distraiu. E a distração levou-me a fazer um absurdo desse. A esquecer as pessoas que eu mais amo nessa vida. Se eu sou capaz de fazer isso com a esposa que eu vejo, com um filho que eu toco, imagine com Deus que a gente não vê. Como que é fácil a gente se distrair e passar uma semana sem sequer nem olhar para esse livro. E eu estou falando de coisas que acontecem, e acontece direto. Você troca Jesus o tempo todo por um monte de coisa que não tem nada a ver. Você troca os seus momentos de comunhão com Deus por coisas fúteis, vazias, que você sabe que não vão te levar a lugar nenhum. Mas o tempo todo a gente está ocupando o nosso tempo com coisas que não vão nos levar para o céu. Isso são distrações perigosas ou não são? A gente tem que perceber, queridos, e perceber seriamente esse outro texto de Ellen White aqui, ó. Tira foto desse aqui também, que isso aqui é forte. Caminho a Cristo, página 71. É constante empenho de Satanás fazer o quê, ó? Conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e a comunhão da alma com Cristo. E como é que ele faz para distrair a gente de estar na presença de Jesus? Ele vai usar essas paradas aqui, ó a ferramenta. Os prazeres do mundo, os cuidados do mundo, as perplexidades e pesares da vida, as faltas alheias ou as nossas próprias faltas e imperfeições. Para uma dessas coisas ou todas elas, procurará ele distrair a atenção. Cara, está desmascarado, o inimigo está desmascarado. Você não precisa ser derrotado, cara, porque você sabe das estratégias. O inimigo usa exatamente isso, ele usa os prazeres, cara. A gente é tão embebecido pelos prazeres que a gente se esquece de Deus por causa dos prazeres. Mas também os problemas da vida podem nos fazer também esquecer de Deus. É tanto problema que a gente se esquece de que Ele é onipotente. Olha isso, Ellen White fala que até as faltas dos outros, eu já vi gente deixando de vir para a igreja por causa dos outros. Eu não piso mais naquela igreja, porque aquele só tem gente hipócrita. Olha o que ele fez, olha isso, olha aquilo, aquilo outro. Para! Isso são distrações de Satanás para fazer você se desviar de Jesus.
Às vezes, quando você não é distraído pela falta dos outros, você vai ser distraído pelas suas próprias faltas. Tem muita gente que eu conheço que bate o olho no espelho assim e se sente um nada e fala, eu não sou digno. Ele olha tanto para os problemas que ele tem, para os defeitos que ele tem, que ele se esquece de Jesus. Para de olhar para você, para de olhar para os outros. Você precisa olhar para aquele que é o único segredo da vitória. É Cristo, cara. É Cristo. Então, quando a gente olha para tanta coisa que a gente tem hoje para ocupar nosso tempo, a gente fica pensando, caramba, né, como é fácil se distrair. E tudo que está nessa tela aqui, ó, não tem nada de pecado em si. Você ouvir música é pecado? Não necessariamente. Você gastar um tempinho jogando, gamezinho e tal, é pecado? Não necessariamente, depende do jogo. Assistir uma série, filme? Não. Ficar nas redes sociais é pecado? Não, depende do que você vai fazer lá, mas em si não é pecado. Cuidar do corpo, ir para a academia? Não. Mas todas essas coisas que estão na tela são coisas que facilmente, se a gente não tiver controle, isso facilmente pode roubar a nossa atenção e o nosso tempo de Deus. É impressionante. Esse negócio de cuidar do corpo é muito legal. Isso aqui a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que cuidar da nossa saúde porque isso é um baita de um testemunho. Mas eu vejo gente que leva tão a sério isso, tão a sério, que se esquece de qualquer outra coisa. Academia, a santa academia de todos os dias, ela não esquece nunca, mas as outras coisas ela vai deixando para trás. Antigamente tinha em cada esquina um bar e uma igreja, hoje tem um bar, uma igreja e uma academia. E o culto ao corpo está cada vez mais forte. E a pergunta é, será que essas coisas estão distraindo você de dedicar um tempo com Deus, para permanecer em Deus, para estar com Jesus, para estar em comunhão com Ele? Não é uma coisa ou outra. Tente colocar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Eu não estou dizendo para você ir para um mosteiro e você ficar lá só orando, rezando e... Não é isso. Deus quer que você tenha uma vida completa. Só que Ele precisa estar em primeiro lugar. Porque se Ele não for o primeiro, Ele não vai passar de uma ilusão. Você vai estar mentindo para você mesmo, dentro de uma igreja, mas não sendo nada do que você diz ser. E a gente está falando, seja real. João 15:5 é um dos versos mais fortes e bonitos da Bíblia. Jesus falando. É o segundo convite que Ele faz. O primeiro Ele diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Vem. E o segundo convite que Ele faz é esse aqui, ó. Ele já fez vários convites, vinde a mim, nessa semana. Mas agora a semana acabando, Ele está falando um convite muito importante. Ele está dizendo, permaneça em mim. Porque aquele que permanece em Jesus, e Ele vai permanecer em nós, vai dar muito fruto. Porque o próprio Jesus falou, sem mim, completa, nada o quê? Podeis fazer. Cara, você não pode fazer nada de bom sem Jesus. Não vem nada bom de você. Aquilo que vem de bom em nós é fruto da experiência de Deus em nós. O Espírito Santo que age em nós faz a gente produzir aquilo que é bom, porque de nós nada bom pode sair. Então você precisa permanecer nele. E é só assim que a gente vai dar frutos para a honra e para a glória de Deus. Então pense comigo em Salmos capítulo 1. Eu gosto muito do Salmo 1, porque o Salmo 1, ele fala assim, ó, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, lembra? Então, abra comigo o Salmo 1, por favor. Quando você lê o Salmo 1, aqui Davi está dando o segredo dessa constância espiritual que a gente está falando. O único jeito da gente ser constante é se nós estivermos conectados nessa videira, nessa árvore, as nossas raízes estarem conectadas em Deus. Por isso que ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei ele medita o quê? De dia e de noite. Tem que estar com Cristo. Mas só na igreja? Uma vez por semana? Não, cara, é todo dia, é dia e noite. É dia e noite.
Aí você tem que fazer uma pergunta para você mesmo: você quer ser palha ou você quer parecer-se como uma árvore frutífera plantada junto à corrente das águas? Você tem que saber o que você quer da vida. Qual que é a diferença entre a palha e uma árvore? A palha, meu irmão, é facilmente levada pelo vento. Se bate um vento e você pega aqueles vídeos de palhas no deserto, aí você vê aquele vento levando a palha lá para cima, aí daqui a pouco a palha desce, aí a pouco ela vai para a esquerda, aí vai para a direita, e essa palha ela não para, ela uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra lá embaixo. Assim é a palha, assim é aquele sem Deus. A gente é volátil, a gente é Maria vai com as outras, quando a gente não está enraizado em Deus. Já a árvore não. A árvore não fica indo para lá e para cá. Ela tem raízes sólidas, que prende ela nas suas próprias convicções. A palha, ela tem esses altos e baixos. A árvore, ela tem essa raiz que segura ela num lugar. Quando você olha, por exemplo, para uma palha, a palha, uma bituquinha de cigarro é capaz de destruí-la. Ela pega fogo rápido, mas apaga rápido também. Já uma árvore, não é qualquer tempestade e vento que consegue derrubar, não. Ainda mais se ela tiver raízes profundas. Pode vir tempestade, intempérie, pode vir tudo. Ela está firme ali. Uma palha é uma coisa estéril. Não tem vida. É morta. Não dá fruto. Mas uma árvore frutífera, diz a Bíblia, dá o seu alimento em tempos e tempos. Enquanto a palha é uma pessoa dispersa, a árvore é alguém com propósito. Quem você quer ser? O segredo é você ser como uma árvore. E para você ser uma árvore sólida, consistente, que cresce cada vez mais e cumpre o seu propósito na natureza, a gente precisa de Jesus e meditar na lei dele dia e noite. Dia e noite, é o tempo todo com Jesus, cara. É o único jeito de a gente vencer, não tem outro caminho. Preste atenção nesse vídeo aqui, ó. Uma reportagem real. Isso é um safari na China. Os carros veem os animais soltos. Então a ordem é: não saia do carro. Mas essa mulher se distraiu por causa de uma briga com o marido. E nessa distração, ela deu as costas para o inimigo. E vem um tigre enorme, puxa ela para a toca. Vem o marido, vem a mãe. E a mãe, tentando salvar, morre junto também. Essa cena aqui me lembrou de maneira muito forte o que a gente está retratando na nossa vida aqui na terra. Porque aqui na terra nós temos uma orientação. Esse mundo é mau, o inimigo está à espreita. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é playground, isso aqui é guerra. Só existe uma forma de você estar seguro. Como é que é a forma de você estar seguro? É você estar num lugar de proteção. Nesse zoológico, a proteção era ficar dentro do carro. Só que essa pessoa se distraiu, ela sabia que tinha que ficar dentro do carro. Mas por causa de uma briga, de uma discussão que teve ali, ela saiu. E é exatamente isso que o diabo faz. Ele distrai você para você esquecer do principal. Você se afasta da presença de Deus para tentar resolver o problema do seu jeito. E é aí na emboscada, na covardia, na trairagem, que o inimigo vem e te devora. Ele consome você, ele não está nem aí para você, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O que a gente está falando aqui é algo real, gente. Não é um conto de fadas, é algo que acontece na tua vida. É algo que acontece na nossa vida. A gente precisa estar em Deus. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa proteção. Eu gosto muito de um outro verso que está em Colossenses capítulo 3. Vai lá, isso aqui tu tem que anotar também. Colossenses capítulo 3. Ele é um verso que precisa estar dentro do seu coração. Eu vou ler ele na linguagem de hoje. Colossenses capítulo 3. E eu quero que você abra no verso 1, 2, 3. E olha só o que diz aqui, ó. Acharam aí Colossenses 3?
Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado. Então, ou seja, cara, olha para Cristo, mantenha os olhos nele. É Ele que é o segredo da vitória, permaneça nele. Verso 2, pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Verso 3, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, cara. Olha para você aí, ó. Aqui está você, ó. Só que a oração que Paulo faz aqui aos Colossenses é que o nosso eu, ele esteja escondido em Deus. As pessoas, quando olharem para nós, precisam ver Deus em nós. Alguns pensam assim: pastor, mas isso significa que eu vou perder a minha identidade quando eu me encontrar com Deus? Não é isso. O seu eu continua aí, ó. Está ali, ó. Só que você está escondido em Deus. Isso é bonito. Na língua portuguesa dá para fazer essa brincadeira tanto com Deus quanto com Jesus, porque o eu está exatamente no meio das duas palavras. Paulo está dizendo: Jesus é alguém, não de quem você se esconde, mas em quem você se esconde. O pecado quer fazer você acreditar, o diabo quer fazer você acreditar que você tem que se esconder de Deus, que Deus é um ser mau, tirano, que quer te dominar, quer escravizar você. Isso é mentira dele. Quando Adão e Eva cometem o pecado, comem aquele fruto proibido, eles sentem medo e vergonha. Eles ouvem a voz de Deus, eles se escondem. Olha isso, se esconde de quem? Se esconde de Deus. Deus não é alguém de quem a gente se esconde. Deus é alguém em quem a gente se esconde. Ele é o carro que protegeria aquela mulher do tigre. Então você tem que se esconder em Deus. Ele é aquela galinha, o profeta fala isso, que segura os seus pintinhos, seus filhotinhos sob suas asas. Se esconda em Deus, cara. É impressionante como o pecado ele é mentiroso. Tem pessoas que se sentem tão culpadas diante de Deus que fogem de Deus. Não, eu não piso mais naquela igreja. Não, eu sou indigno de abrir a Bíblia, de orar. Pastor, eu não consigo mais orar. Pare de acreditar nessas mentiras. Justamente você que está perdido, vazio, se sentindo um ninguém, é aí que você precisa de Deus. Justamente você, o pior dos pecadores, alguém que tem vergonha de si mesmo, é você que precisa de Deus. Ele veio para você, Ele veio para mim. Então que o nosso eu esteja escondido em Deus. Esse é o segredo. Se liga nessa criança. Só foi ela virar para trás, esse miserável do leão veio para atacá-la. A criança toda bonitinha olhando para o leão, e o leão só aqui, ó, mirando, só esperando uma oportunidade. A gente falou disso lá na sexta-feira, lembra? Naquela ilustração. Coitadinha dessa criança. Se essa criança não estivesse protegida em Deus, ela teria sido morta facilmente pelo tentador. A gente tem um muro de proteção, mas a gente tem que usar. O que seria dessa criança se não fosse esse muro de vidro que protegia ela? Que muro é esse, pastor, na prática? Esse muro é o próprio Deus. Esse muro é o Senhor. Se você ler Salmo 139, tem uma parte que Davi diz assim: Senhor, tu me cercas por detrás e adiante, e sobre a minha cabeça pões a minha mão. O que é isso? Se não é um campo de força? Já perguntaram por que o diabo ele anda ao redor? Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Por que ele não ataca direto? Porque ele fica rondando. Ele não fica rondando porque ele não está afim de comer, de destruir, de matar. Ele está rondando porque ele não tem autorização de atacar qualquer pessoa.
Ele não tem poder para invadir esse campo de força. Deus está protegendo a gente. Você reclama dos sofrimentos e da dor, você não faz ideia do que seria esse mundo se Deus não estivesse cuidando da gente ainda. O Apocalipse diz que quando Ele soltar os 4 ventos, esse mundo vai virar um caos, porque esse mundo só não está pior, porque Deus está segurando os ventos. Deus está colocando um campo de força sobre nós. E só existe uma maneira desse campo de força ser rompido, é quando a gente abre brechas para o inimigo entrar. O problema de a gente brincar com as coisas espirituais é que a gente vai entrando no terreno do inimigo e a gente vai abrindo brechas, e é por essas brechas que ele entra. Por isso que você precisa estar em Cristo, cara, estar em Deus, porque se você estiver em Deus, você vai estar cercado. Ele vai proteger você por trás e adiante, e sobre a sua cabeça Ele vai colocar sua mão. O inimigo não vai ter poder sobre você, amém? Ele não tem poder. Confie nisso, creia nisso. Deus está chamando você para viver uma vida real com Ele. Uma vida cristã de verdade é uma vida cristã vitoriosa, cheia de poder. Para de viver uma vida fracassada. Eu não quero mais viver esse tipo de vida oscilante, uma montanha russa de emoções. Para! Se eu já tenho o segredo da vitória, por que não praticar? Por que não praticar? Você não vai conseguir sozinho, mas em Jesus você pode todas as coisas. E por isso a oração de hoje é para você que entende que precisa de Deus. Talvez você nem sinta, mas eu não estou dizendo para você que sente, eu estou dizendo para você que sabe, que tem consciência e gostaria de dizer: Deus, eu quero permanecer em Ti. A semana de oração vai acabar, mas eu não quero continuar a vida que eu vivia, eu quero continuar na Tua presença. Eu quero orar por você que quer se aprofundar mais em Jesus, quer conhecer mais Jesus. Para isso talvez você vai precisar estudar mais a Bíblia. E eu queria muito que você tomasse uma decisão de estudar mais a Bíblia para conhecer Jesus. Não é para fazer parte da igreja adventista, é para conhecer Jesus. Fazer parte da igreja vai ser consequência de você conhecer Jesus. Dê uma oportunidade para você mesmo descobrir quem Ele é. Eu lembro quando eu era professor de ensino religioso de um menino chamado Felipe. Um moleque era aloprado. Nas minhas aulas de ensino religioso ele fazia de tudo para me perturbar e para atrapalhar. E ele achava que eu ia ficar com raiva dele, mas eu orava para Deus dizendo assim: Senhor, me dê paciência, e eu vou conquistar o coração desse garoto. E no carinho, no amor, na amizade, jogando bola com ele, que ele gostava pra caramba, sempre tratando ele bem, revidando o mal com o bem. Esse garoto foi amolecendo. Resumo da história: ele começou a estudar a Bíblia com a gente, e eu vi com alegria o Felipe sendo batizado. No ano seguinte, ele chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor vai fazer classe bíblica de novo? Eu falei: vou, sempre eu faço. Deixa eu ir contigo nas salas de aula, chamando a galera. Eu falei: rapaz, se tu topar isso aí, para mim vai ser ótimo. E eu lembro dessa frase que ele falava em todas as salas de aula que a gente passava. Ele era um moleque popular, conhecido. O apelido dele era Frango. Ele chegava em cada sala e dizia assim: ó, amigos, deem uma oportunidade para vocês mesmos, deem uma chance para vocês mesmos descobrirem quem é Deus. Eu relutei muito, mas eu dei essa chance e foi a melhor decisão da minha vida. Eu poderia falar 1000 sermões, mas nunca atingiria a força das palavras do Felipe. Testemunho, jovem para jovem. Eu quero muito, cara, que aqui no IACS se levantem servos de Deus, que façam a diferença na vida dos seus amigos, que ousem chamar Jesus para a sua vida em todos os momentos. Então agora é a hora de você dizer: Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero estudar mais a Tua palavra, Senhor, eu quero permanecer em Ti, eu quero crescer em Ti. E eu não vou ficar aqui mais do que sábado, mas há colegas aqui, pastores, que estão aqui para ajudar vocês. E eu queria chamar os pastores aqui, ó, os pastores que estão aqui, o pastor Júnior, que é capelão desse campus, o pastor Rafael, que é o pastor dessa igreja, tem o pastor Felipe, que está aqui, os que permanecem aqui, porque eu queria que esse momento fosse diferente.
Eu vou chamar você para a gente orar aqui, mas eu queria que esses pastores que são daqui pudessem abraçar vocês e dizer o seguinte: conte comigo. E mesmo virtualmente, pode contar comigo, porque eu amei conversar com vocês ali no direct, no telefone, orar. E eu quero continuar fazendo isso, mas aqui vocês têm o presencial. E por isso, em nome de Jesus, nós vamos ouvir uma música. Mas essa música vai ser a oportunidade que Deus está te dando para você tomar uma decisão de conhecê-lo mais. Você vai se apegar ao Deus Todo-Poderoso. Você vai procurar um desses pastores, vai dizer: pastor, me ensina mais da Bíblia, eu quero conhecer mais. Ou um amigo teu aí, ó, vem com você, porque um vai ajudar o outro. Esse é o esquema. Nós vamos atrás da vitória. E o segredo da vitória é simples. E com Jesus o difícil vai se tornar fácil e possível. Quem aqui gostaria de dizer sim para Jesus e dizer: pai, eu quero permanecer no Senhor? Fique em pé, vem aqui à frente, vem aqui em nome de Jesus. Os pastores vão te dar um abraço especial aqui. E ao ouvir essa canção, tome uma decisão ao lado de Jesus. Eu vou orar por você logo em seguida. Jesus falou pra gente assim, ó: filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes. Aí você diz: não, Deus, você errou, eu não sou forte. Aí você lembra: Deus não te olha como você está, mas Ele te olha como você vai se tornar nas mãos dEle. Ele já enxergou e por isso Ele te considera forte. E o segredo da força está na palavra de Deus que está dentro do seu coração. E por isso você tem vencido o maligno. Ah, galera, Deus está chamando vocês para isso. Não tenha medo de cair, tenha medo de gostar do chão. Quando você cair, levante-se. Levante-se e erga diante do Senhor e fala: Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Deus tem um plano maravilhoso para você. Amém? Então faça isso. Permaneça com Jesus. Estude sua palavra. Busque ajuda. Deus está chamando você para uma nova história. Posso orar contigo? Feche seus olhos. Aproveite essa oportunidade. Deus, aqui nós nos levantamos diante do Senhor para aceitar o apelo de permanecer em Ti. Aqui há pessoas, Pai, que já são batizadas e outras não. Há pessoas aqui, Senhor, que conhecem bem a Tua palavra e outras não. Mas em nome de Jesus, Pai, todos nós queremos dizer: Pai, eu quero permanecer em Ti. Não foi à toa que o Senhor nos trouxe para este lugar. Se estamos aqui tendo tantas oportunidades, é porque o Senhor quer nos dar uma vida melhor. E não há como vivermos uma vida melhor longe da Tua presença. O segredo da vitória está em permanecer em Ti. Então mesmo quando toda a música terminar, quando a semana ser concluída, quando não mais existir todo esse movimento, que a gente continue firme no Senhor, através do estudo da Tua palavra. Que cada um aqui, Pai, possa ajudar o outro nessa jornada. Que a gente se abra, que a gente converse, que a gente se entregue. Porque ninguém precisa continuar no chão. Ninguém precisa continuar vivendo uma vida deliberada no pecado. Porque o Senhor venceu naquela cruz para nos dar a vitória também. Para nos tornar vencedores. E é no Senhor que nós somos mais do que vencedores. Então abrace esses filhos. Leve-nos com a certeza da vitória, Pai. E essa vitória a cada dia, a cada instante, até que o Senhor Jesus volte. Abraça, Senhor, esses Teus filhos. E esteja conosco nessa retinha final dessa semana de oração. Pois as bênçãos que eu te suplico estão sendo assinadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.